Evangelho, solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebraram nenhum de seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharam para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tivemos a alegria de percorrermos juntos esse itinerário de preparação para a solenidade de hoje, com a nossa novena aos Sagrados Corações. Amanhã teremos a celebração da memória do Imaculado Coração de Maria e completaremos assim o encontro desses dois corações que jamais se separaram. Que coração como o coração de Maria para conhecer em intimidade o coração de Jesus. Que coração como o coração de Maria para nos aproximar e nos introduzir nos mistérios insondáveis, na profundeza da infinita misericórdia do coração de nosso Senhor. E hoje a Igreja se levanta solenemente para cumprir aquilo que em 1675 o próprio Senhor apresentou a Santa Margarida Maria Alacoque, a sua intenção de súplica a todo o povo cristão em favor das graças e em socorro de reparação, em ato de reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Vejam, meus irmãos, como no curso da história o próprio Senhor se apresenta falando e suscitando no meio do povo aquilo que lhe é agradável. Deus sempre propõe para nós o que é agradável ao seu coração. E veja, a tradição popular de todo o nosso Brasil é profundamente marcada pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o que significa dizer que somos uma pátria chamada a amar o Senhor, a partir em socorro do coração ferido de Jesus e oferecer em reparação pelos ultrajes os sacrifícios de amor que o confortam, mas ao mesmo tempo uma pátria que também sabe reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus no momento da despedida, como ato de consolação e ao mesmo tempo como ato de confiança e de espera. A certeza, no gesto de João, de reclinar-se sobre o peito de Jesus, de ser por ele ouvido. Ao mesmo tempo, o gesto de João de reclinar a cabeça no peito de Jesus é um testemunho de grande confiança e de grande consolação por amor do Senhor, ele que estava com o seu coração pleno de amor por nós e pronto para oferecer o sacrifício redentor. Essas duas imagens de João que reclina a cabeça sobre o peito do Senhor e aquela que ouvimos no Evangelho de hoje, aos pés da cruz, o discípulo que Jesus amava, acompanhado da mãe do Senhor, ali estavam quando o seu coração foi transpassado. Ali vemos o coração do Senhor que sofre pelos pecados da humanidade e a Igreja que está ali,
e venha ao encontro do seu Senhor no momento do sofrimento. A mesma igreja que reclina a cabeça sobre o peito do seu Senhor e, como vai dizer hoje São Boaventura, como vamos ouvir já já, é aquela que entra na intimidade desse coração, pois nasceu desse peito aberto do Senhor, e é convidada a colocar ali o lugar do seu refúgio. Ter como a rocha que se abre, assim como as pombinhas vão fazer o seu ninho no meio das rochas, num lugar seguro também, na fenda dessa rocha, da parede santa do templo, do corpo do Senhor, ali somos chamados a fazer o nosso ninho, o lugar do nosso refúgio. Belíssima imagem que vamos ouvir já já. Mas celebrarmos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus é também recolher um pouco a história da nossa família, a história do nosso povo, a história que nós contamos com a própria vida, porque se tornou parte da nossa. Quantos foram e quantos são aqueles que receberam de seus avós, ou de seus bisavós, ou de seus pais, o cuidado de ter em casa a imagem do Sagrado Coração de Jesus? Quantas são as famílias que se preocupam, às vezes nem sabem bem o porquê, mas dizem, não, minha mãe me dizia sempre de que é bom ter em casa uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ou então, eu recebi do meu avô essa imagem, ele tinha muito carinho e me disse no dia do meu casamento, olha, quando você comprar sua casa, coloque-a num lugar bem visível e nunca se esqueça de amar o coração de Jesus. Nós recebemos muitos de nós temos essas histórias, essas tradições, por assim dizer, mas na verdade, meus irmãos, o que nós estamos recebendo da nossa família, dos nossos mais velhos, é o testemunho da devoção e do amor deles, as promessas declaradas pelo Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. O padre sempre faz confusão com o nome, né? Espero que Santa Margarida não se incomode com isso. E a primeira promessa das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus foi: a minha bênção permanecerá sobre a casa em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Olha que grande tesouro! E talvez alguns pais e avós não soubessem dizer exatamente isso. Olha, como ato de devoção e de comunhão, no amor ao Sagrado Coração de Jesus, para que a nossa família viva abençoada e essa bênção esteja de geração em geração, fecundando o lar de todos nós. Eu te digo, meu filho, meu neto, cumpra aquilo que o Senhor mesmo declarou e confiou a Santa Margarida Maria para que fosse anunciado, e o Santo Padre depois selou como sinal de graça e atribuiu tantos outros bens extraordinários através das indulgências a esse bem em si já declarado pelo Senhor. Que você tenha em casa uma imagem do Sagrado Coração. Não disseram tudo isso, mas com um coração tão devoto e sensível e muito sério, um coração que sabe perceber aquilo que é importante e que não pode faltar para o bem da casa, ou seja, para o bem da família, para que a família possa estar junta, para que a família possa perseverar, para que possa haver paz sobre aquele teto. Com muita seriedade, convicção, disse: meu filho, quando você se casar, coloque num lugar visível de sua casa a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Olha que tesouro, meus irmãos. Olha que graça. E hoje você está tendo a chance de reacender tudo isso. O padre recebeu notícia de várias famílias que estão se encontrando regularmente para rezar a novena e que se reuniu regularmente para rezar a novena e se prepararam junto com os filhos em casa com uma pequenina intronização
da imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, olha que grande tesouro durante a novena já estava sendo vivido. E hoje vamos ter a chance de olhar um pouco mais as 12 promessas que o Senhor fez a Santa Margarida Maria e que também se torna acessível a cada um de nós, mas que talvez muitos de nós já estejamos vivendo e não sabemos. Uma outra característica do nosso país, meus irmãos, se falo aqui rapidamente com um parêntese, é o grande amor e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus transformada em ação pastoral. O Brasil é um dos maiores países com ações relacionadas ao apostolado da oração, o movimento eucarístico jovem e tantas outras iniciativas de igual qualidade com o cerne da motivação pastoral, o cerne espiritual, a vivência da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E quantos são os nossos grupos de apostolado em todo o Brasil que regularmente, toda primeira sexta-feira do mês, se encontram e incansavelmente movem mais e mais pessoas a tomarem parte dessa família dos devotos do Sagrado Coração de Jesus. E eu aconselho a todos, busquemos firmemente viver a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Aliás, como falo na formação com os rapazes, quando estou acompanhando aqueles que se preparam para a vida sacerdotal, tem algumas devoções que devem ser firmes e intensas no coração de um sacerdote. Tem 4 que não podem deixar de estar presentes. A primeira, ao Sagrado Coração de Jesus, pelo que vamos ouvir agora das promessas, e enfim, porque no dia da ordenação sacerdotal o nosso coração é unido inseparavelmente ao coração de Jesus, como já tivemos a chance de meditar várias vezes. Então a devoção e o amor ao Sagrado Coração de Jesus, ele precisa estar presente. Depois, diante das revelações feitas pelo Senhor a Santa Margarida Maria, que grande responsabilidade é nossa em confortar o coração de Jesus. A segunda grande devoção presente na vida do sacerdote deve ser ao Imaculado Coração de Maria, a Virgem Maria, especialmente ao seu Imaculado Coração, não apenas pelas aparições de Fátima e por tudo aquilo que recentemente a Virgem Santíssima de Fátima para cá tem sinalizado a respeito do triunfo do Imaculado Coração, como devoção polar à Virgem Santíssima a partir do seu Imaculado Coração, mas porque, como acabei de dizer no início da meditação de hoje, que coração conheceu mais e viveu mais intimamente a relação com o coração de Jesus do que o coração imaculado da Virgem Maria. Então a esse coração devemos entregar a nossa vida sacerdotal, e todos nós batizados devemos confiar a nossa vida como batizados, para que nós possamos mergulhar nos mistérios de amor do coração do Senhor. E as outras 2 devoções é a devoção a São José e a São Miguel Arcanjo, patronos da Igreja. A São José pelo patronato da Igreja Universal e São Miguel por ser o guardião e também patrono do bem da Igreja nas lutas contra as forças infernais, contra as portas do inferno. E nós estamos na frente do pastoreio do povo de Deus e precisamos estar sempre intimamente unidos a São Miguel através da oração e dos atos de amor. São Miguel nos ensina a amar a Igreja e a assumirmos o nosso papel como aqueles que se levantam para defender o rebanho contra as insídias do maligno. Então são 4 devoções que não pode faltar na vida do sacerdote e também na vida de todo o povo de Deus. Essas 4 não podem faltar. Voltando sobre as promessas que o Senhor apresentou a Santa Margarida Maria, a primeira nós já ouvimos. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. A segunda
Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias a seu estado de vida. Isso significa que todas as graças necessárias para você viver a sua paternidade, a sua maternidade, como grande tesouro de Deus e bênção na formação de seus filhos, está assegurada aos devotos do coração do Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem prazer em dividir com seus amigos os tesouros de seu coração. Então, para a gente poder viver bem o matrimônio, para poder viver bem a vida consagrada, quantas vezes nossos irmãos e irmãs consagrados vivem batalhas ferozes na vida comunitária e precisam encontrar as graças necessárias, precisam ser alcançados pelo socorro de Deus para virtuosamente saber oferecer a vida em sacrifício pela comunhão. E quantas vezes nos vemos ou nos encontramos realmente ali no extremo? E o Senhor nos promete: eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias. Não há de faltar, não há de faltar. Para perseverar na castidade, para perseverar na pureza, para perseverar na paciência, para perseverar na fidelidade aos votos, para perseverar na obediência, para perseverar na simplicidade, para continuar na prática do bem e não desistir de amar o próximo. Todas as graças necessárias para viver o estado de vida. Ele assegura. A terceira promessa que merece ser nossa: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Olha que grande graça, meus irmãos. Toda aquela casa que tiver a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o Senhor estabelecerá e conservará a paz. Olha aí, estão vendo? Os nossos antigos, vamos dizer assim, nossos avós, nossos pais, recomendavam ter o Sagrado Coração de Jesus e agora a gente está entendendo por quê. Quarta promessa: eu os consolarei em todas as suas aflições. E lembra o que falávamos alguns dias atrás na meditação? Já falamos também em outras vezes. Poder chegar em casa e ter a imagem do Sagrado Coração de Jesus, a cruz de Nosso Senhor, a imagem da Virgem Santíssima, todos os símbolos religiosos que nos ajudam a poder pensar nas coisas de Deus e a elevar o nosso último olhar do dia e o nosso primeiro olhar da manhã para o Senhor. Como é bom poder chegar em casa e encontrar ali, logo à entrada, a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Eu cresci numa casa, por tradição, do meu avô, com uma imagem do Sagrado Coração de Jesus com uma lâmpadazinha vermelha. Quando eram apagadas todas as luzes da casa, aquela imagem do Sagrado Coração de Jesus sobre o corredor da porta que levava, sobre o corredor que levava aos quartos, permanecia ali acesa. E quem olhasse de qualquer lugar da sala ou de uma outra parte da casa, veria aquela luzinha vermelha e olhando para ela, estaria ali o Sagrado Coração de Jesus, que velava constantemente sobre a nossa família. Não foi difícil para mim, quando menino, chegar na igreja pelas primeiras vezes e ver aquela luzinha vermelha acesa e alguém me disse: bom, aquela luzinha vermelha ali acesa indica que Jesus está ali. E eu respondi com um sim infantil: sim, eu sei. Eu sabia, de alguma forma sabia. Porque dessa forma aprendi que aquele sinal indicava que Jesus estava presente a velar por nós. Depois, obviamente, como criança, fui aprendendo a presença de Jesus na Eucaristia, a presença dele no sacrário e tudo quanto. Mas isso é só, tenho certeza que cada um tem uma história que marca o testemunho de nossos avós, o testemunho de nossos pais, que de alguma forma nos orientaram ao amor, ao Sagrado Coração de Jesus, ou seja, nos levaram de alguma forma a recolher as promessas que estamos agora ouvindo, ainda que não soubéssemos que fazia referência a esses tesouros que o Senhor
prometeu por nós. A quinta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. E é uma grande necessidade, meus irmãos, termos o Senhor como refúgio na hora da nossa morte. Olha o que nos é assegurado, que na hora da morte o Senhor será o nosso refúgio. Quantas são as pessoas que temem a hora da morte e que sentem angústia em pensar esse momento? E a partir do momento em que nós temos essa certeza de que o Senhor é nosso refúgio, um alento e uma consolação começa a ganhar força dentro de nós quando pensamos a hora da nossa partida. A sexta promessa: lançarei bênçãos abundantes sobre os trabalhos e empreendimentos daqueles que honrarem o meu sagrado coração. E como nós precisamos dos socorros de Deus para poder viver os trabalhos e as atividades de cada dia. Quantas são, por exemplo, com muita frequência vemos os grupos de pastorais se reunirem para fazer planejamentos, encontros, promoverem iniciativas e atividades. Não é verdade, meu povo? Agora um pouco menos por causa do coronavírus, mas rapaz, como a gente faz reunião pastoral, né? Mas quantas foram as reuniões pastorais que nós propusemos para fazer a oração do terço? Quantas vezes nos reunimos já para preparar uma atividade? E poderíamos ter terminado com a ladainha ao Sagrado Coração de Jesus. Poderíamos ter feito a oração da Divina Misericórdia. Nos preocupamos muito em empreender forças, esforços, colocamos tanto do nosso tempo, colocamos tanto da nossa energia pessoal para organizar trabalhos e empreendimentos pastorais que são todos eles em si bons, mas poxa, de todo esse tempo, se apertarmos, foi pouco dentro desse tempo, o tempo em que escolhemos rezar juntos. Contentamo-nos em saber que rezamos juntos aos domingos quando vamos à missa. Contentamos em acreditar que cada qual na sua casa reza pelas intenções comuns do grupo. Nos contentamos em saber que a boa vontade de nossos corações nos faz a cada um de nós pensar em Deus e pensar no bem daquilo que fazemos. Mas seria oportuno também que criássemos o hábito de, nas nossas reuniões, com mais regularidade do que normalmente acontece, tenhamos um espaço para rezarmos juntos. Começarmos uma reunião, de preferência porque geralmente o horário para terminar é mais complicado, nós temos o cuidado de começar, então, durante o momento da reunião, fazermos um tempo de oração juntos. E uma oração, um ato de devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ah, padre, mas o nosso grupo não é o grupo do apostolado da oração. A promessa não foi feita para os membros do apostolado da oração. Foi feita para todos os batizados, para todos aqueles que são chamados à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, é uma promessa que te merece, que espera por você, que é para ser sua. E a gente pode sim, se for numa sexta-feira, os nossos encontros, por exemplo, de pastoral, fazermos, ou a reunião, fazermos um ato de amor ao Sagrado Coração de Jesus, ou então rezarmos a ladainha, ou então rezarmos, como o padre falava, o terço da Divina Misericórdia, cumprirmos um ato de devoção a Ele. Por quê? Porque temos realmente necessidade das bênçãos abundantes do Senhor sobre os nossos trabalhos e empreendimentos. Só a nossa força, a nossa boa ou mais ou menos ou relativa organização não vai ser suficiente para o êxito. É fundamental a abundância das bênçãos do Senhor e Ele já nos mostrou que quer nos abençoar e nos mostrou também a forma como podemos recolher essas bênçãos, através dos atos de amor e das orações. A sétima promessa: os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. E é verdade, meus irmãos. E nós estamos no meio desses pecadores também.
quantas vezes a reincidência no pecado nos desencoraja a crer na misericórdia e aumenta em nós uma aceitação do fatídico desfecho de que certas coisas não mudam e é preciso deixar como está, porque dessa forma, ao menos, a dor de cabeça é menor. E isso vai nos levando cada vez mais a um desgaste da esperança. E como também pecadores que somos, pensar e amar o coração de Jesus, pensar no coração de Jesus, amar o coração de Jesus, realizar uma experiência de autêntica devoção com Ele, nos ajuda a ter sempre vivo no coração a certeza que o seu Sagrado Coração é fonte inesgotável de misericórdia. E quando os nossos empreendimentos pastorais, quantos são os grupos que se organizam para promover encontros de jovens com Cristo, aliança de casais com Cristo, encontro de casais com Cristo? E a gente faz uma mobilização enorme em cada um desses encontros que são extremamente empenhativos e precisam de uma orquestração, de uma organicidade muito bem elaborada. Nós propomos esses encontros de maneira muito clara em favor da conversão. Não é verdade? Quando que propomos num grupo de oração que as pessoas venham somente para rezar? Esperamos que daquela experiência da vida de oração aconteçam conversões. Quantas são as intenções que recebemos nos nossos grupos de oração, na pastoral familiar, que recebemos nas diversas pastorais da nossa igreja? Quantas são as intenções para rezarmos pela conversão de alguém? Por isso é fundamental que o nosso coração se recorde dessa 7ª promessa. Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. E a devoção ao Sagrado Coração nos leva a proclamar a misericórdia no coração do Senhor. Aproximarmos do coração do Senhor e aproximarmos também as pessoas do conhecimento da beleza e do esplendor do coração de Jesus. A 8ª promessa, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Precisamos disso, hein? Porque muitas vezes a tibiez se aproxima da gente. Mas como promover a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é tirar da tibieza os nossos irmãos de pastoral, é tirar da tibieza a nossa família, é dar a eles o que promove a vida interior e leva ao fervor na fé. E isso ficou bem evidente rezando juntos a novena preparatória à solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Não é verdade? Saímos de uma tibieza, às vezes no início é sempre um pouco mais difícil. Talvez essa novena não tenha sido nem tão difícil, tenha vindo já com uma certa espontaneidade, a vontade de participar. Então olha aí já as graças chegando, olha aí a gente já recolhendo os sinais do fervor e entra aqui a 9ª promessa. As almas fervorosas, então, subirão em pouco tempo a uma alta perfeição, a um alto caminho de santidade. E bendito seja Deus, porque não só os tíbios devem deixar a tibieza e alcançar o fervor, mas os fervorosos devem perseverar com passos firmes no caminho da santidade. A 10ª promessa diz muito respeito a todos nós sacerdotes. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Bendito seja Deus. E como é verdadeira essa promessa, viu? Como é verdadeira. E ela merece ser vivida por nós e merece também a nossa intercessão em favor dos nossos sacerdotes, para que sejam homens do Sagrado Coração de Jesus. A 11ª promessa, as pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome escrito para sempre no meu coração. E a 12ª, a todos os que comunguem na primeira sexta-feira de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Darei a graça de caminharem para o céu.
E eis aqui a proposta da primeira sexta-feira do mês, de realizarmos esse ato de amor ao Senhor, que nasce do pedido que o próprio Senhor fez a Santa Margarida Maria Alacoque. Eu leio para vocês o trecho em que o Senhor falou com ela a respeito da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que hoje nós celebramos. Eis este coração que tanto tem amado os homens. Não recebo da maior parte senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Eis que te peço que a primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, seja dedicada a uma festa especial para honrar o meu coração. Comungando neste dia e dando-lhe a devida reparação por meio de um ato de desagravo para reparar as indignidades que recebeu durante o tempo em que esteve exposto sobre o altar. Prometo-te que o meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências de seu divino amor sobre os que tributem essa divina honra e que procurem que ela lhe seja prestada. E dessa forma, Santa Margarida Maria Alacoque recebeu do Senhor a súplica para que fosse confirmada a solenidade que hoje nós temos. E o ato de desagravo ao Senhor. Desagravo que o próprio Senhor vai dizer a Santa Margarida Maria a respeito ainda que muitos dos sofrimentos que traz em seu coração é por causa da impiedade e da falta de amor da parte dos sacerdotes. E chama Santa Margarida e todos aqueles que são devotos do seu Sagrado Coração a rezarem pela santificação do clero. Por isso, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus é o dia em que a Igreja inteira reza pela santificação dos sacerdotes. Hoje, de maneira especial, leva contigo para a Santa Missa as preces e as orações em favor de todos aqueles sacerdotes que ao longo de sua vida o Senhor colocou como sinal de sua presença e socorro da sua misericórdia. Foram tantos os sacerdotes que levaram até você desde o batismo até o sacramento da confissão, que levaram até você por diversas vezes a Santa Eucaristia, que levaram até você as palavras que tocaram o coração e que fizeram com que um novo começo se estabelecesse na sua vida. Talvez alguns já tenham partido, então rezemos pelas necessidades espirituais de suas almas. Tantos outros estão ainda vivos, rezemos pela santidade deles. E tantos dos nossos irmãos sacerdotes pelo mundo passam inúmeras dificuldades. Então eu queria pedir a vocês hoje uma intercessão especial para todos os sacerdotes que estão em grave e grande dificuldade pessoal para perseverarem na vida sacerdotal e pelos nossos irmãos sacerdotes que estão também passando por duras e graves perseguições. Se acompanhamos um pouco os noticiários mundiais, vamos nos dar conta que os grupos extremistas, por exemplo, no Médio Oriente e no Norte da África, a primeira coisa que fazem quando chegam num lugar onde querem intimidar a vida dos cristãos é matar ou sequestrar os sacerdotes, torturá-los e mostrá-los torturados para a comunidade e depois, enfim, executá-los. E são muitos os sacerdotes que passam por situações bem tensas e difíceis à frente do povo de Deus nesses lugares, no norte da África e no Oriente Médio. Cada vez que aqui em Roma eu recebo esses rapazes na sala de aula e os acompanho, e normalmente se apresentam dizendo de onde vêm e para onde voltarão, não tem como não levá-los no coração, sabe? Não tem como celebrar uma missa e não tem como pensar na Santa Eucaristia e rezar pelo povo de Deus sem lembrar daquilo que os espera e ao mesmo tempo daquele sorriso tão cheio de vida que eles trazem consigo e que daqui a pouco será colocado à prova por amor do povo de Deus
e para a santificação dos homens. E assim nós nos unimos e ao mesmo tempo cumprimos um ato de amor ao Senhor. Que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus cresça sempre mais em nossas famílias, que nós sejamos grandes apóstolos do Sagrado Coração de Jesus e que o número daqueles que partem para o apostolado da oração, eu faço publicidade, meu padre faz publicidade mesmo explícita, porque o nosso apostolado da oração deve ser composto só por senhoras. Não, precisamos alargar as fronteiras. Como seria bom se todos os membros da pastoral participassem dessa mesma pastoral, das diversas pastorais da igreja, fossem também eles membros do apostolado da oração. Quanto da devoção ao Sagrado Coração de Jesus não iríamos esparramar dentro das nossas paróquias e em meio a todo o povo de Deus? E quantas dessas promessas que acabamos de ouvir não iam se cumprir abundantemente em favor de todas as iniciativas das pastorais e em todas as iniciativas que tenhamos em nossas casas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós.